Boa tarde, pessoal. Então, retomando aqui a aula de hoje, tá? Nós estamos na aula 3, 3 de março. Vamos resgatar aqui a sequência de comandos, tá? Que é uma questão que nós vimos na aula anterior, mas que vale a pena nós resgatarmos, tá? Então, eu fiz um documento aqui chamado sequência de comandos, tá? Eu vou disponibilizar para vocês lá na sala de aula. Então, nós vimos que no menu Draw, que são todos os comandos de desenho, nós temos uma sequência que é bastante comum, que é a do comando linha, que seria comando, ponto, ponto e enter, ou comando, ponto, medida, enter, tá? Então, nós vamos executar a primeira, só para lembrar, tá? Então, aqui no AutoCAD, eu posso exercer o comando da seguinte forma. Comando, com o botão esquerdo, né? Ponto, ponto e enter, tá? Seria a primeira sequência que nós temos aqui. Comando, ponto, ponto, enter, tá? O comando vocês podem acessar por aqui, no ícone, podem acessar por aqui, no menu suspenso, podem escrever aqui embaixo line e dar um enter, tá? Ponto, ponto, enter. Ou para aqueles que já quiserem agilizar, podem escrever só o L, que é a abreviatura, e dar um enter, tá? É a sequência mais básica do comando, tá? Para nós trabalharmos com medidas, nós usaremos comando, ponto, medida, enter, tá? Então, seria, eu quero fazer, por exemplo, uma linha de 1 metro. Nós estamos trabalhando sempre aqui em centímetros, tá? Nessa disciplina, nós trabalhamos sempre em centímetros. Então, para fazer uma linha de 1 metro, são 100 centímetros, tá? Então, comando, ponto inicial, levo o mouse sem apertar em nenhum botão para a direção que eu quero dar a linha, digito no teclado 100 e enter. E mais um enter para terminar, tá? Então, na verdade, aqui nós temos comando, ponto, medida, enter, e ainda temos mais um enter, tá? Por quê? Esse enter aqui é para confirmar a medida, que no caso foi 100. E esse enter aqui é para finalizar o comando, tá? Então, repetindo, comando, ponto, ponto, enter. Comando, ponto. Direção pode ser para cima, para baixo, para o lado, ou se vocês quiserem linhas inclinadas, né? Medida, enter para medida, enter para terminar o comando, tá? Se eu quiser apagar o objeto, tá? Nós temos agora aqui a outra opção que seria seleção, passar o cursor em cima do objeto, clico e uso o delete do teclado, tá? Ou aperto escapar para averiguar que não tem nenhum comando ativo, clico com o mouse na tela, dou um clique, puxo o mouse, seleciono, dou mais um clique, tá? E posso usar aqui o comando erase, que seria apagar, tá? Então esse comando erase também já é um dos comandos aqui do menu modify, tá? Mas o comando mais popular que nós mais usaremos é o comando move, esse que tem um ícone aqui de cruz de malta, tá? Vocês podem acessar ele por aqui, podem acessar ele também por aqui. Erase, copy, mirror, offset, move, tá? Então, como nós já vimos esse comando na aula passada, eu vou pegar um desenho aqui, por exemplo, a vista lateral desse móvel, e eu quero movimentar ele, vamos supor aqui 1 metro para a direita, tá? Ou melhor, vamos só movimentar ele com a sequência mais básica, que seria do comando move, né? Comando, seleção, enter, para confirmar a seleção, ponto inicial, ponto final, tá? Então, eu vou entrar aqui, comando move, seleciono o objeto, dou um enter para confirmar a seleção, com o botão esquerdo, ponto inicial,
empurro o objeto para onde eu quiser na tela, tá? Livremente ou com o ortogonal ligado aqui. Segundo ponto, tá? E aí terminou o comando. Então, comando, seleção, enter. Primeiro ponto, segundo ponto, tá? Estou enfatizando bem os meus cliques aqui para vocês perceberem que eu não mantenho o dedo pressionado no mouse, tá? No AutoCAD, como a sequência de comandos é com confirmações, não há essa ideia de pressão no botão, tá? Outras coisas importantes a saber, tá? Enquanto vocês estiverem com o comando, tá? Selecionou, Enter. Primeiro ponto, aqui, ó, se vocês quiserem, vocês podem desligar o ortogonal a qualquer momento, sem que termine o comando, ou podem também estar ligando o Polar Tracking para movimentar esse objeto aqui, podem estar fazendo o zoom, podem estar se movimentando pela tela e o comando está ativo, tá? À medida que vocês forem exercitando mais, vocês vão se sentir mais confortáveis em se movimentar com o ortogonal, o Polar Tracking, né, e o Snap, enquanto vocês estão executando o comando, tá? Se por acaso eu tivesse uma linha aqui, vocês também poderiam fazer a movimentação através do endpoint, do midpoint, tá? Sem usar medida. Então, só trabalhando com a sequência básica do comando aqui, que seria comando, seleção, ponto inicial, ponto final. Tá? Então, aqui, ó, no caso, eu vou comando, seleção, enter. Então, eu vou dar como ponto inicial o endpoint, que está aqui, e como ponto final o endpoint desta linha. Tá? Então, vocês podem movimentar os objetos através do endpoint, o que é bem preciso, tá? Vai acontecer bastante na hora que nós estivermos trabalhando com objetos dentro de uma planta, de uma vista, tá? Vou retornar o objeto aqui para a medida original dele. Vocês vão perceber que eu não me dei ao trabalho de movimentar, só voltei aqui com o Ctrl Z. Agora nós vamos dar a sequência do objeto utilizando a medida, tá? Então nós vamos usar a sequência aqui, comando, seleção, enter, ponto inicial, medida, enter. Então vamos imaginar uma situação aonde eu quero movimentar esse objeto 200 metros para a direita, tá? Então eu venho aqui, comando, seleção, puxo o mouse, clico, enter para confirmar a seleção, ponto inicial, puxo o mouse para a direção que eu quero movimentar o objeto, digito a medida, 200 e enter. Tá? Então, esse objeto se movimentou do ponto original dele para cá, 200 centímetros. Tá? Então, seria aqui esse objetivo. Vamos pegar uma situação até mais concreta aqui. Imagina que vocês precisem movimentar esse vaso sanitário 10 centímetros para perto do box. Poderia acontecer uma situação dessa, né? Então, assim, se eu selecionar o objeto assim, com a janela verde, essa linha do chão, ela vai se movimentar junto, tá? Então, vou fazer aqui uma opção para vocês com a janela de seleção azul, tá? Então, vamos fazer a mesma sequência aqui. Comando, agora a gente vai fazer dentro de um contexto de projeto, tá? Comando, seleção, enter, ponto inicial, medida, enter. Então, vamos lá. Comando, a seleção, pessoal, eu vou fazer da esquerda para a direita, com a janela azul, aonde só os objetos que estiverem inteiros na janela vão ser selecionados. Assim, eu consigo selecionar o vaso sanitário sem a linha. Então, selecionei só o vaso. Agora, um Enter para confirmar. Eu vou dar um ponto base aqui, que seria o meio do vaso. Clico, puxo o mouse para a direita, vou digitar 10, Enter. E aí, esse vaso sanitário
está deslocado 10 centímetros mais para próximo do box, tá? Também seria interessante, já que nós estamos trabalhando agora dentro do contexto de desenho, que nós usássemos aqui, ó, na ribbon, né, na caixa de menu utilidades ou utilities, que nós já começássemos a usar esse comando que é o measure, que seria o comando de medida, de distância, tá? O que ele vai fazer? Ele vai informar para vocês, através do endpoint e do perpendicular, né? Ou aqui do intersecção, qual é a medida. Nesse caso, nós temos aqui 79 centímetros, tá? Então aqui eu consigo saber, ó, são 79 centímetros que eu tenho. Ou se vocês quiserem saber qual é a medida do centro do vaso até o limite do box. Então, mesma coisa. Podem entrar aqui, né, no measure ou distância, podem aproximar o cursor até o meio do vaso, dá o primeiro clique, traz o mouse até aqui e dá o segundo clique. Ele está a 30 centímetros de distância, tá? Nessas versões mais novas de AutoCAD, vocês vão perceber que a informação fica aqui ergonomicamente na posição do olho de vocês, mas que ele também sempre vai dar essa informação aqui na linha de comando, tá? A distância é 79, o ângulo é 0, tá? Ele sempre vai dar informação aqui, tá? E se vocês quiserem, ele dá informação aqui na tela, tá? Não quero mais essa informação, botão escapar, a linha de comando fica limpa e eu fico sem nenhum registro aqui no desenho, tá? Outra forma de nós usarmos o comando move, que é interessante, é quando eu preciso alinhar desenhos, né? Imagina que eu desloquei esse móvel, essa vista lateral, desloquei dessa planta aqui, então eu quero voltar a alinhar. Professor, eu preciso colocar os desenhos alinhados aqui em cima do outro. Eu posso criar aqui uma linha auxiliar, tá? Que vai desse ponto até aqui. Essa linha eu estou criando aleatoriamente, né? Eu estou com o ortogonal ligado aqui, para que essa linha seja perpendicular. Eu só criei essa linha para ter um referencial para mover esse objeto do endpoint dele até a lateral da linha. Então eu venho aqui, comando, seleção, enter para confirmar, primeiro ponto, arrasto o objeto para cá, segundo ponto. E aí eu já sei que eles estão alinhados, tá? Com precisão de 10 casas após a vírgula, tá? Para que essa ferramenta funcione, vou lembrar vocês de novo que o OSNAP tem que estar ligado através daqui ou do F3 e que vocês precisam estar aqui com endpoint, mid, center, quadrante, intersecção, extensão, perpendicular e nearest. O nearest é o menos óbvio de todas essas funções, né? Ele corresponderia a um ponto qualquer na linha, tá? Ele é representado por esse símbolo de ampulheta, seria um ponto aleatório em uma linha ou em um objeto, tá? O midpoint é representado por um triângulo, tá? E ele vai estar sempre no meio do objeto, tá? O endpoint é representado por esse quadrado, que seria o extremo, tá? E se acaso nós tivéssemos aqui círculos ou arcos, como nós vimos na aula 2, tá? Também tem a opção de ter centro, tá? Ou também quadrante, que seriam os 4 extremos de um círculo, tá? Como o nosso sistema de coordenadas é que y na vertical e x, os nossos quadrantes são assim, tá? Vertical e horizontal. As outras opções também vão funcionar, né? Metade do arco, o nearest, ponto final, tá? Que vai ajudar vocês a orientarem os objetos na hora de mover, tá?
Então, pessoal, eu fiz essa apresentação. Vou apagar isso aqui, para deixar a nossa área mais limpa, né? Então, nas outras aulas nós já tínhamos visto, né, os menus do comando draw, tá? Eu vou só resgatar mais um aqui, que é o retângulo, tá? Porque ele tinha um diferencial, que é ponto inicial e ponto final, né? Como nós já tínhamos, igual ao comando linha, comando ponto ponto, tá? Não é necessário dar o enter, porque é uma figura autocentrada, ela é fechada, eu não tenho como dar continuidade no retângulo. Numa linha, eu consigo sempre dar sequência e o enter finaliza o comando, tá? No retângulo, a figura é autocentrada. No círculo, a figura é autocentrada e o comando finaliza sozinho, porque eu só tenho a opção de dar 2 pontos, tá? Lembrando para vocês que no círculo, o ponto inicial configura o centro e o segundo ponto significa o raio, que pode ser por um ponto ou por um valor, por exemplo, 25. E aí, no caso, vocês vão ter diâmetro de 50, né? Eu vou até medir para vocês lembrarem disso. Eu vou entrar com o comando aqui de medida. Vou pegar aqui, ó, do ponto do meio até aqui são 25, tá? Escapar para limpar a tela. Volto aqui no comando. Do quadrante ao quadrante são 50, tá? Seria o dobro do raio, é o diâmetro, tá? No comando retângulo tinha uma questão que ficou faltando ressaltar, que seria a execução mais simples do comando é através de 2 pontos, né? E a outra forma que nós teríamos com medidas, né, seria comando, ponto inicial, tá? E aí vocês podem colocar a medida, por exemplo, 100, tab, tecla tab no teclado, 100 e enter. E aí vocês vão ter um retângulo aqui de 100, tá? Por 100. Pessoal, antigamente, nos AutoCADs mais antigos, tá? Nós usávamos a sequência seguinte. Retângulo, tá? Depois nós usávamos aqui comando mais ponto inicial mais arroba 100,100, tá? Esse arroba era a informação necessária para que o AutoCAD fizesse 100 na vertical, 100 na horizontal, tá? Se vocês quiserem executar dessa forma, ainda pode, tá? Comando retângulo, ponto inicial. Aí vocês precisam digitar o arroba, dependendo do teclado de vocês, pode ser o Shift 2, 100,100, tá? Mas agora, nessas versões mais novas, com que vocês cliquem no comando ponto inicial, ele já tem a entrada do comando aqui, que está em azul sinalizado. Então, vocês podem digitar 100, tecla Tab e 100. E dá o Enter, tá? Que aí vocês vão ter um retângulo com a mesma medida, tá? Eu vou aqui já dar uma certa orientação para o exercício que nós vamos começar a fazer, que é o seguinte, por exemplo, com relação ao comando mover, né, eu vou selecionar esse retângulo, dar o Enter e vou usar, através do endpoint, mover esse retângulo até aqui. Tá? Então, assim, esse retângulo tem 1 metro e esse retângulo tem 1 metro. Como que eu posso saber? Posso vir aqui e medir desse ponto a esse ponto, 100 centímetros. Então, se eu quisesse afastar 1 metro esse retângulo, né, nós viríamos aqui, move, comando, né, comando, seleção, enter. Ponto inicial, afasto o objeto, 100 e enter. Tá? Então, esses objetos vão estar afastados aqui 100 centímetros um do outro. Tá? Pessoal, então, dando sequência nos comandos do menu Modify que nós precisamos para fazer a nossa atividade, tá? Que nós vamos começar na aula de hoje.
e dar sequência a partir da semana que vem, para que vocês possam exercer a atividade, para que vocês tenham tempo de baixar o programa ou de também, né, fazer a instalação, para vocês praticarem, vocês podem assistir às aulas, à medida que vocês forem instalando, vocês podem ir praticando os comandos que a gente viu. E eu já vou lançar a atividade, mas que nós vamos começar a atividade a partir da semana que vem, tá? Então, assim, eu vou terminar a sequência dos comandos aqui do menu Modify, tá? E vou retomar ela na aula que vem, e aí a gente começa a atividade, tá? O comando copiar, ele vai ter aqui a mesma sequência do comando mover, tá? Ele está representado por esse ícone aqui. Vocês também podem encontrá-lo aqui. Modify, apagar, copiar e mover, tá? Então, gente, o comando copiar fundamentalmente é a mesma sequência do comando mover. A mesma, tá? Deixa eu só confirmar aqui. É rectângulo, né? Escrever corretamente aqui. Rectângulo, tá? Esse comando que eu estou mostrando para vocês aqui, ele faz parte do menu Draw. Então, vamos colocá-lo aqui, tá? Esse menu Draw, menu Modify. O comando copiar, fundamentalmente é o mesmo, tá? A única diferença é que o comando copiar, ele vai levar o objeto e fazer uma cópia, tá? Enquanto que o comando mover, ele tira o objeto do local de origem e leva ele para outro lugar, tá? Mas a sequência deles é a mesma, tá? Então, é a mesma sequência, tá? A única diferença é que, assim, o comando copiar, ele tem o mesmo propósito do linha. Ele pode ser repetitivo, tá? Então, é necessário um Enter no final para parar a repetição, né? Porque se eu quiser, eu posso fazer aqui, ó, zilhões de cópias com vários cliques, tá? Porque é muito necessário fazer cópias e é muito necessário fazer sequência de linhas. Então, são dois comandos que são cíclicos e que eu preciso de um Enter para finalizar, tá? Então, vamos fazer uma sequência agora na velocidade correta do comando copiar, tá? Então, comando, copiar, em cima, comando, seleção, Enter para confirmar. Aí, ponto inicial, ponto final, Enter, tá? No comando mover, só o ponto já seria suficiente. Eu dou um Enter para que eu não fique fazendo cópias sucessivas, tá? Então, vou repetir mais uma vez aqui. Comando copiar, seleção, Enter, tá? Ponto inicial, ponto final. Enter finaliza o comando, tá? Então, essa sequência é a primeira, tá? É a mesma aqui, eu vou até copiar para vocês. A gente tem um resumo, tá? E aqui o comando copy, tá? Então, seria comando seleção, Enter, ponto inicial, ponto final. Aqui tem mais um Enter, tá? Porque esse comando é cíclico. E aqui também teria mais um Enter e Enter, tá? Então, vamos fazer aqui uma cópia com medida, tá? Então, eu vou entrar aqui, comando copiar, faço a seleção, confirmo com Enter, primeiro ponto, arrasto o objeto, digito a medida que eu quero, 200 centímetros, Enter. O objeto já foi copiado e o AutoCAD fica esperando se eu quero outra cópia, eu só dou mais um Enter e aí foi feita outra cópia, tá? A ideia seria que vocês assistam essa aula, façam anotações, tá?
que é o que eu vou pedir para vocês ali na produção da aula, que primeiro vocês façam as anotações, tá? E vocês trabalhem na instalação do programa, tá? Então, depois executem as ações simultaneamente comigo no vídeo, tá? O interessante do vídeo é que vocês podem ver e ver e ver inúmeras vezes, tá? Vamos ver aqui mais um comando. Então, assim, ó, eu queria mostrar para vocês aqui, no caso aqui da nossa aula, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó, a nossa atividade número 1, que nós vamos trabalhar, que eu vou postar para vocês nessa aula, mas que nós só vamos usar na próxima, tá? Esse é o primeiro exercício que nós vamos executar. Ele é uma sequência de figuras geométricas que estão dispostas aqui a 1 metro. Tem um quadrado que dá origem aqui, de 1 metro por 1 metro. Depois eu tenho um quadrado com um vazio aqui, que tem um quarto dele faltando. Um quadrado com um círculo, tá? Um quadrado com um chanfro. E aí essa figura vai se transformando, tá? Até ter uma forma mais complexa. Tá? Para que nós possamos executar, nós precisamos aqui ó, do menu Draw, Line, Retângulo e Círculo, são comandos que a gente já viu. Do menu Modify, Move, Rotate, Copy, Erase, Trim e Extend. Tá? Eu vou passar esses comandos rapidamente hoje, tá? Mas o ideal seria, na aula da semana que vem, tá? Que vai ser aqui, nós vamos ter aqui, ó, aula 23 de março. Na aula de 30 de março, nós repassássemos o comando Rotate, o comando Trim, o Extend, tá? Que fosse também nessa semana a possibilidade de vocês irem instalando o programa e se familiarizando para que a gente comece a atividade na semana que vem. Os que já se sentirem confortáveis e quiserem ir começando os desenhos, podem ir praticando, tá? E se precisarem de atividade extra, vocês se comuniquem comigo no fórum e eu também posso ir passando mais material, tá? Pessoal, então assim, para a gente ver esses comandos que faltam aqui, né, do menu Modify, teremos que ver o comando Rotate. Eu vou passar de forma mais abreviada e na semana que vem a gente repete eles com mais profundidade, com mais atenção para exercer o desenho, tá? Só, o comando Rotate, ele vai ter a mesma sequência, tá? Ele rotaciona um objeto, tá, em ângulo. Então eu consigo rotacionar esse objeto aqui de 90 em 90 graus se eu estiver com o ortogonal ligado. E se o ortogonal não estiver ligado, eu posso girar ele aqui livremente, tá? Ctrl Z. Então, vou mostrar rapidamente essa sequência para a gente retomar na semana que vem, tá? Então, comando rotacionar, seleção, Enter, ponto inicial, e aí ponto final, aí vocês vão rotacionando o mouse aqui, tá? O segundo ponto é a relação do giro do objeto, tá? Então aqui, ó, se vocês desligarem o ortogonal, isso vai ficar mais evidente, tá? Porque aí vocês vão entrar aqui no comando Rotate, seleção, Enter. Ponto inicial. Aí vocês vão perceber que o segundo ponto vai configurar o ângulo do objeto, tá? Mas, como todos os comandos aqui que a gente tem do menu Modify, a gente pode trabalhar aqui, comando, seleção, Enter, ponto inicial, medida, tá? No nosso caso aqui, para o comando Rotate, no lugar da medida é o ângulo, né? Seria a medida do ângulo, tá? Então, vamos imaginar que eu quero rotacionar 15 graus esse objeto. Tá? A orientação do AutoCAD, a configuração dele é em graus. Tá? Então, eu vou entrar aqui, Rotate, seleção, Enter. Ponto inicial, aí eu vou digitar 15 graus,
Enter. Tá? O AutoCAD está configurado para fazer a rotação no sentido anti-horário, tá? Nesse sentido que eu estou girando o mouse aqui para vocês. Se vocês quiserem mudar isso, pode mudar, tá? Quem não se sentir confortável, a gente consegue mudar aqui, ó, em Format, Unidades, tá? E aqui a gente tem Clockwise, que seria a favor do relógio, tá? Se vocês configurarem o AutoCAD aqui, ó, tá? Aí se vocês girarem o objeto aqui, ó, comando, seleção, Enter. Ponto inicial, aí eu vou digitar 15 e Enter. Aí vocês viram que ele girou para o outro lado, tá? Isso fica a critério de vocês, tá? Então, rapidamente aqui, nós vimos Move, Rotate, Copy. O Erase a gente já conhece, tá? Então, para finalizar a aula de hoje, tá? Seria vocês trabalham, vamos ver rapidamente o Trim, o Extend, tá? Gente, o Trim é um comando que ele tem uma função específica na hora da gente desenhar. Eu vou desenhar uma linha e eu vou desenhar várias linhas que cruzam ela, que é para a gente exemplificar melhor esse comando, tá? O comando Trim, ele está posicionado aqui, ó, tá? É um comando, é o oposto do outro. O Trim, ele vai cortar as rebarbas de uma linha, tá? Se eu tiver, por exemplo, no caso aqui que o AutoCAD está te mostrando, né? Eu desenhei uma parede, coloquei uma porta, e aí se eu quiser eu posso apagar aqui na etapa 3 e 4 essa linha. Seria cortar linhas que estão se cruzando. Eu vou fazer da forma mais básica, tá? E nas próximas aulas a gente vai vendo isso dentro de um contexto de projeto. Então, seria... Vamos dar uma escapada aqui. Se vocês quiserem vir pelo menu suspenso, ele tá aqui, ó, Trim, tá? Se não, vocês conseguem selecionar daqui. Então, comando, seleção, Enter, para confirmar. A partir desse momento, aonde vocês clicarem com o mouse, através do botão esquerdo, ele vai apagar, em teoria, as linhas que se cruzam. No caso, eu tenho uma linha aqui e a outra que está cruzando para cima. Então, eu posso apagar essa. Essa linha que está aqui, ó, ela está cruzando a outra, então ele também apaga. As outras eu não consigo apagar, só se elas estiverem se cruzando, tá? Então, eu não consigo apagar uma linha com o Trim que não esteja cruzando, tá? Esse comando, ele, dentro do contexto de projeto, ele vai fazer mais sentido, tá? Outra situação também para exemplificar o comando Extend é quando nós tivermos isso, tá? Seria várias linhas que não tocam uma linha, tá? Então, eu vou entrar aqui no comando Extend. Então, aqui eu tenho que fazer um raciocínio. Eu vou selecionar a linha com a qual eu quero que os objetos cheguem nela. Então, eu clico nessa linha, dou um Enter, levo o mouse até aqui, e aí vocês vão ver que ele já se... Ah, essa aqui vai se estender até lá, essa vai se estender até lá, e essa vai se estender até lá. Terminei, Enter, tá? Nós vamos retomar esses comandos na próxima aula, tá? Eu, como atividade dessa aula da segunda-feira, eu vou solicitar que vocês me façam um resumo e um esquema gráfico, tá? Desses comandos, tá? E também das formas de interação com o AutoCAD que estão descritas no vídeo, tá? Eu vou passar um texto ali para vocês. Eu vou pedir que vocês... Na verdade, eu vou elaborar uma atividade ali, vou descrever, e vocês vão fazer as anotações de vocês de acordo com as orientações da aula, tá? Na próxima semana, vocês podem ir tirando as dúvidas comigo no chat. No fórum. Eu fiz o fórum valendo da terça-feira até a próxima terça-feira, tá? Aí vocês já podem ir
buscando instalar o AutoCAD, e na semana que vem, se você já tem instalado, já podem ir trabalhando, exercendo isoladamente aqui os comandos, tá? E na semana que vem nós começamos, então, com a atividade de desenho, tá ok, pessoal?